tarde, alunos do 6º ano. Hoje nós vamos começar nossas atividades com um novo capítulo. Na semana passada foi enviado para os senhores várias atividades de história para vocês fazerem uma recapitulação do conteúdo da avaliação dos senhores, né? Que é história, as fontes históricas, todo esse material que os senhores receberam. Agora, hoje, nós vamos começar um novo conteúdo, que está no capítulo 3, na unidade 2, na página 36, que o tema é Primeiros Seres Humanos e os Antigos Povos da América. Nós vamos começar a nossa explicação pela origem dos seres humanos. Quantas pessoas já não fez essa pergunta, né? De onde nós viemos? Né? Como que os seres humanos chegaram até a Terra? Nós temos, quando surgimos essas perguntas, elas vêm em algum momento da nossa vida. Em algum momento você para ou você vê alguém falando, como que nós surgimos na Terra? Muitos pesquisadores de diversas áreas do conhecimento, arqueólogos, historiadores, fizeram e fazem ainda estudos e pesquisa para chegar a algumas hipóteses de como o homem surgiu na Terra. Com base em estudo científico, os seres humanos, eles são primatas, grupo da qual fazem parte os chimpanzés e os gorilas. Os primatas que deram origem ao ser humano. Isso segundo os estudiosos, os cientistas, né, que estão aí estudando. Se desenvolveram e eles acreditam que esses primatas, juntamente com os seres humanos, eles surgiram lá no continente africano, há mais de 70 milhões de anos. Ao longo do processo de evolução, eles adquiriram características específicas, diferenciando dos outros primatas. Então, eles acreditam que o ser humano ele adquiriu característica diferenciada desses primatas. E, com isso, ele conseguiu se desenvolver na Terra, né? Mas, pelas observações científicas também, eles colocam que o ser humano eles têm algumas características que são diferentes de outros animais, como o cérebro maior, o modo ereto de andar sobre duas pernas. Há evidências que tiveram, né, que eles conseguiram sobreviver, até mesmo porque eles conseguiam o quê? Eles tinham um pensamento, essa inteligência que fez esses seres sobreviverem aqui na Terra, né, diferente de outros animais, que até então até desapareceram. O ser humano ele não conseguiu desaparecer, porque ele conseguiu adaptar-se ao meio, né? Cada dificuldade que ele encontrava, ele conseguia se adaptar nesse desenvolvimento do ser humano. E dentre esses estudos, a mais aceita pelo cientista é a teoria evolucionista. Essa teoria ela é desenvolvida pelo naturalista inglês Charles Darwin, que realizou diversos estudos em diferentes lugares do mundo e concluiu que a evolução dos seres vivos ocorre de acordo com uma seleção natural, que melhor se adaptou ao meio. Por isso que o homem conseguiu sobreviver. Isso segundo a teoria de Charles Darwin. Os seres que sumiram, que entrou em extinção, que desapareceram, foram aqueles animais, porque dentro do mundo ele é um processo. Então, quando houve grandes mudanças dentro desse processo, o que aconteceu? Muitos animais não conseguiram se adaptar a esse meio, por isso que eles desapareceram, né? E foram o quê? O ser humano, com o passar do tempo, ele foi tendo o quê? Transformações, né? Ao longo do tempo, né? Cada vez que ele encontrava dificuldades no meio para sobreviver, isso segundo o evolucionista, eles fizeram o quê? O homem conseguiu se adaptar.
Então, essa é uma das, né, teorias. Um outro ponto também que tentam explicar, que começam a querer explicar sobre esse processo que trouxe ao homem à Terra, como que o homem surgiu, nós temos também os mitos de origem, que além das explicações científicas, eles também tentam encontrar um caminho que leva a essas respostas, né? A origem do ser humano na humanidade. Existem também essas explicações. Mas o que é os mitos? Como que os mitos tentam explicar? Mitos são aquelas narrativas que contam histórias, né, de um passado bem distante, tentando o quê? Esclarecer o porquê da vida presente, né? Procurando explicar o mundo e tudo que há nele. Os mitos também são essas histórias antepassadas, procurando explicar o que aconteceu hoje, né? O que é, como é que chegou a esse desenvolvimento. Então, eles também contribuem para encontrar essas respostas. Nós temos também o criacionismo. O criacionismo vem da palavra criação. Essa criação, ela consta onde esses documentos? Consta-se na Bíblia, lá em Gênesis, no primeiro capítulo, onde consta que Deus criou o mundo, né, em 7 dias, e que depois criou o homem e a mulher, né, e povoou toda a terra. Essa também é uma explicação que nós temos para essas perguntas, né? Lá na Bíblia também, ele conta detalhado, né? Por isso que fala criação. Foi o mundo criado por um Deus todo-poderoso, né? E a partir daí, ele povoou toda a terra e começou a se desenvolver vidas aqui. A história em si, para desenvolver dentro dessa primeira parte, que nós falamos do evolucionismo, eles colocam ao longo da história que houve o quê? Houve o desenvolvimento do homem. E para melhor entender esse desenvolvimento do homem, foi criado uma linha do tempo, que nós já havíamos falado sobre linha do tempo. E nessa linha do tempo, nós podemos contar 2 períodos nesse período pré-histórico, que é o Paleolítico e o Neolítico. Então, dentro dessa história, nós podemos perceber que dentro do primeiro período, que é o período paleolítico, ou idade da pedra lascada, que quer dizer pedra, né? Por que a gente fala pedra? Porque é o período lá do começo, onde o homem começou a se desenvolver, né? Ele começou a desenvolver suas atividades, a partir dali recebe-se o nome paleolítico e pedra antiga ou pedra lascada. Para melhor entender esse desenvolvimento do homem, eles colocou isso na linha do tempo. E na linha do tempo, eles colocou o período do Paleolítico, que vai do aparecimento do homem na Terra, até o período do desenvolvimento da escrita. E dentro desse período, o homem começou a desenvolver atividades. E essas atividades, elas vão diferenciar do outro período, que é o Neolítico, que nós vamos falar daqui a pouco. O segundo, esse primeiro período, como que o homem vivia? Né? Como que o homem vivia nesse período do Paleolítico? Ele vivia da caça, da pesca, morava em caverna, né? Esses homens que nós podemos considerar alguns aspectos que marcaram muito esse período, né? Que esse período ele é marcado pelo aparecimento do homem hábilis, né? Que tinha a capacidade de produzir utensílios, né? Extraído de lascas de pedra. No Paleolítico, nós podemos perceber também que esses homens, eles eram caçadores e coletores, né? Eles faziam armadilhas, né, para poder pegar, principalmente animais na caça, para poder alimentar o grupo.
Eles pescavam e coletavam moluscos, ovos, frutas, raízes e vegetais comestíveis. Eles eram nômades. O que significa nômade? Aquele que vive mudando de um lugar para outro. Nesse período do Paleolítico, o homem ele vivia somente para sua própria sobrevivência. Era só para sobreviver. Então, se ele estava numa região, num local onde tinha muitos animais para ser caçado, tinha muita comida, tinha plantas para eles poderem se alimentar, ali eles ficavam. Quando esses alimentos eles deixavam, ficava raro, já tinha suprido todas ali, já não tinha mais nada para ali, automaticamente eles mudavam. Eles não tinham compromisso de uma moradia fixa. Eles viviam mudando, porque eles viviam somente para a sua sobrevivência.